Uhum. Vamos começar. Vamos embora. Dez segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos ao vivo. Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Aqui é Alan Germano do portal netcampus.com e também da Netcampus TV. Estamos mais uma vez ao vivo, diretamente de Campos Jordão, neste sábado, dia 12 de outubro de 2024. Hoje um dia especial, Dia das Crianças, também Dia da Padroeira do Brasil. Quero aproveitar e deixar um grande abraço aqui para todas as crianças do nosso país, né? São por meio deles que a gente consegue ter uma perspectiva e um vislumbre para o futuro, pro nosso futuro, né? Quero aproveitar e dizer também que você que está nos acompanhando, essa transmissão está sendo feita aqui nos estúdios da Netcampus TV. Hoje estamos num episódio especial, com uma convidada super especial, uma convidada que veio do exterior para o nosso podcast, que vai falar sobre um assunto super importante. Então você que está nos acompanhando, aproveite para compartilhar essa transmissão, aproveite para poder interagir com a gente, deixe suas perguntas, porque o assunto hoje vai render, hein? Então é com muito carinho que eu aproveito, sem mais delongas, que eu aproveito já para anunciar a nossa convidada desse episódio do podcast Netcampus, uma especialista, né, no assunto que vai falar sobre o estresse crônico e o impacto, né? O impacto na saúde. Então eu estou aqui recebendo nada mais, nada menos que a Patrícia Pio, que é paulistana e hoje mora em Portugal. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, vai falar um pouquinho sobre ela, entender um pouco mais sobre por que primeiro ela foi embora do Brasil para Portugal e também depois entrar nesse assunto, né? Tão importante aí nos dias atuais. Patrícia, uma boa tarde. Seja muito bem-vinda. É uma imensa satisfação receber você aqui em Campos Jordão, né, nesta tarde de sábado, dia 12 de outubro, para falar sobre esse assunto tão importante nos dias atuais, né? Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quem é a Patrícia Pio. Maravilha, Alan. Primeiro, muito obrigada por me receber aqui e é muito especial estar aqui hoje porque a minha família mora aqui em Campos do Jordão, então para mim já é muito especial estar aqui hoje no dia 12 com você e falar um pouquinho de mim, né? Atualmente eu moro lá no Porto, Portugal, mas é uma história de vida que culminou exatamente no método hoje que eu aplico e desenvolvi como expert em inteligência emocional e resiliência, né? Então, minha primeira formação foi em medicina veterinária e eu trabalhei muito, né, alguns anos com cavalo, fiquei 15 anos na medicina veterinária, mas eu já não estava muito satisfeita com o estilo de vida que eu estava levando aqui no Brasil. Né? Então, em 2016, após o meu casamento, nós decidimos emigrar para Portugal. Já vão se passar 8 anos aí. 8 anos, exatamente. E quando chegamos em Portugal, aquele sonho brasileiro, né, de todo mundo que eu vejo, principalmente em vários episódios de YouTube, não, eu faço qualquer coisa lá, eu me viro, e começamos do zero praticamente lá em Portugal. E não é fácil, não foi uma experiência fácil, longe da família, longe dos amigos. O mercado de trabalho não é um mercado aberto, como muitas pessoas acabam falando aí. Eu vejo muitas pessoas indo para Portugal e eles acabam voltando para o Brasil, como eles não se planejaram, eles não se programaram, principalmente financeiramente. É algo que tem que levar mais a sério essa imigração. Não é um oba-oba que eu estou vendo, né, as pessoas tomarem essa decisão
sem a pesquisa correta. Então nós chegamos sim com uma folga financeira, mas para entrar no mercado de trabalho nós demoramos e isso me levou a uma entropia cerebral, né? Então longe da família, longe dos amigos, o que é uma entropia cerebral? Eu entrei num padrão negativo. Ou seja, esses burnouts que nós estamos vendo aí, esse estresse crônico que hoje eu vou conversar com vocês, foi exatamente desse movimento de mudança, não achar uma perspectiva. Eu estava atualmente num trabalho que eu não estava me sentindo valorizada, né? Por quê? Principalmente Portugal é um país patriarcal e nós, mulheres brasileiras, quando chegamos lá, nós temos um choque de realidade, porque o Brasil, ele não, por mais que tenha algo de patriarcal, não é igual a um país ibérico. Você tem um choque de realidade muito grande. E foi aí que eu me vi numa situação que eu fui encaminhada para tratamentos psicológicos e eu comecei com medicação. Interessante. E quando eu comecei com a medicação, eu comecei a perceber que eu não conseguia fazer o movimento de mudança na minha vida. Eu estava suportando uma vida que eu não gostava, um trabalho que eu não gostava. E eu olhava, eu projetava para o futuro, eu falava, essa não é a vida que eu quero para mim. Eu vim para uma imigração e a gente chega cheia de sonhos, mas o trabalho que eu estava não iria me dar esse sonho que eu fui buscar. Quando você chegou lá, Patrícia, você tinha algum parente? Nada. Foi sem nenhum tipo sem nenhuma referência estando lá. Exatamente. Você acha que talvez por esse motivo tenha se acentuado essas questões de você ficar um pouco meio perdida? Com certeza, porque você chega e o pessoal fala, não, é Portugal, todo mundo fala português. Mas é um português completamente diferente do que nós falamos. Não, e eles falam outra cultura, outro país, outros hábitos, né? Exatamente. Então, fica mais difícil você entender os caminhos que você pode pegar. Mesmo porque eles não falam, né? Então, eu, quando cheguei com a minha documentação em veterinária, para validar a documentação, já foi muito difícil, porque você não encontra informação. Então, o fato de chegar num lugar, não ter nenhum conhecido, com certeza demorou muito mais essa estabilização que nós conseguimos, essa estabilidade que nós conseguimos agora, né? E tanto você como seu esposo passaram pelas mesmas dificuldades? Foi mais você que, por ser mulher, está num país, né, mais conservador, mais patriarcal? Como é que foi essa diferença entre vocês dois? No começo, eu tive uma facilidade maior pelo fato de eu ser veterinária e eu consegui entrar no setor veterinário, né? E ele não. Então, foi mais difícil para ele no início. E depois de um certo tempo, virou a moeda, né? Quando eu decidi sair desse local, ele conseguiu uma situação mais estável, tá numa empresa, tá crescendo na empresa. E para as mulheres, não. E aí eu me tornei independente, me tornei autônoma, e aí eu fui exatamente para a parte online. E hoje em dia eu trabalho 100% online, né? E eu gosto bastante. E isso é uma dica que eu dou para as brasileiras que estão passando dificuldade e vão me procurar lá. Porque é muito mais fácil trabalharmos com o público brasileiro do que com o público português. O público português que me procura é fantástico, maravilhoso, mas para você entrar no mercado de trabalho não é fácil. E eles dão preferência para portugueses mesmo, porque também é uma questão de lógica, né? Comparado Portugal com o Brasil é enorme, Portugal é muito pequenininho. Nós todos, né, indo para lá, não vai sobrar emprego para eles, né? Então, eles têm essa política. É um país que passou por guerra, que passou por fascismo. Então, eles têm mesmo uma visão diferente da vida. E eles preservam muito eles. Então, eu também não acho correto, peço desculpas, falar mal do povo português. Porque eles são incríveis. A questão é que eles têm um sistema de proteção entre eles. E nós que estamos chegando, temos que ter o bom senso de respeitar esse espaço. Muito bom. E uma pergunta, né? Você estando lá, você hoje é uma especialista na inteligência emocional, mas imagino que para você poder passar por essas dificuldades, né? Ainda mais com você mesmo, né, deve ter sido um desafio muito grande, né? E foi interessante que foi antes da pandemia. Então você teve 2 momentos aí que foram importantíssimos para o seu desenvolvimento,
também, né? Esse período de adaptação num país diferente e depois também durante um processo pandêmico. Isso também trouxe para você uma visão de mundo diferente? Como é que você lidou com essa situação? Completamente. Eu falo que a imigração foi o melhor investimento que eu fiz da minha vida, porque eu acordei para uma vida, para um mundo que não existia. Né? Nós somos muito protegidos aqui. Então, a hora que você sai do vínculo da sua família, dos amigos também, o primeiro momento foi esse momento exatamente do mercado de trabalho. E aí foi a ruptura. Quando eu cheguei nesse trabalho, eu falei, chega. Lembra que eu falei que eu estava nas medicações? E aí eu comecei a perceber que a medicação não deixava com que eu fizesse esse movimento de mudança na minha vida. Por isso que hoje eu trabalho com isso. Então, eu comecei a procurar caminhos. E aí eu fui estudar analista comportamental, DISC, e a parte da neurociência associada ao coaching pela International Coaching University, que é uma das melhores do mundo e é uma universidade robusta, é uma universidade onde o presidente é o Sérgio Almeida, que é o dono do Dossier Group, ele era governador, né, pelo Rotary Club lá de Portugal, o Ricardo Cibrão, que é diretor, então é uma entidade muito respeitada lá. Uma coisa que eu quero desmistificar muito aqui, quando nós falamos de coaching Sim, aqui no Brasil, perguntar sobre isso. O pessoal ele tem uma depreciação muito grande, né? Lá fora é muito séria essa profissão. Não é as brincadeiras que eles fazem aqui. E, inclusive, eu entendo por que eles fazem esse tipo de brincadeira aqui, porque em um dado momento eu fiz uma inscrição em uma escola de coaching aqui do Brasil, que era um curso de uma semana, eu não consegui participar e eu recebi o certificado. Então, ou seja, mesmo sem participar, eu recebi o certificado. Então, o que eu indico para as pessoas, procurem a certificação do profissional que vai conduzir o processo de vocês. Porque isso não é brincadeira, é o trabalho de mente. Quando se trabalha com a mente, você trabalha com a humanidade, com a evolução de uma humanidade. Se você faz de uma forma de qualquer jeito o seu trabalho, você não está só prejudicando o seu cliente, mas tudo que está ao redor dele. Porque a partir do momento que a gente faz um trabalho de mente, a pessoa muda a realidade dela, ela acredita em você, ela confia em você. E hoje o que nós estamos vendo na sociedade são pessoas completamente perdidas. São pessoas... eu estava até conversando com meu pai, eu não sei se você já ouviu falar em Therians. Não, nunca vi. Não, Therians são pessoas que se intitulam como animais e começam a viver como animais. Eu sou um guaxinim e começo a viver como um guaxinim. Eu sou um cão e eu começo a viver como um cão. Eu sou uma ovelha e eles pastam, eles estão abdicando a vida deles e eles vão passar quantos anos assim? Isso é um movimento novo, recente? É igual essas nomenclaturas que estão surgindo, sim, enfim, são identidades que eles estão criando para sair de uma realidade que eles precisam enfrentar. E você acha que essa mudança de comportamento da sociedade, ela se dá justamente pelas dificuldades que se apresentaram? Porque me parece que hoje as dificuldades são bem menos do que no passado, né? Os nossos pais, os pais dos nossos pais viveram outra realidade, parece que eles lidavam melhor com as dificuldades. E hoje nós temos uma situação onde os jovens, os novos, né, seres humanos estão passando por uma transformação, por uma mudança, não estão conseguindo lidar com essas mudanças. Exatamente. Como que pode se definir essa nova realidade, essa nova situação da humanidade? Falando de uma forma simples, mas direta, para mim isso é falta de Barça. Eu não sei se você pegou a fase da Barça. Era a fase que nós tínhamos que sentar, que nós tínhamos que pesquisar, que nós tínhamos que transcrever. Nós não tínhamos tempo para procurar outras coisas, a não ser focar no que realmente importava. E naquela época nossos pais também tinham mais tempo para cuidar, né? Para estar conosco numa mesa de jantar, para estar acompanhando o nosso desenvolvimento. É muito fácil falar da geração Z, da geração Alfa agora que está surgindo, mas qual é a nossa responsabilidade com essa geração? Né? Isso eu não vejo as pessoas falarem, é muito fácil criticar a geração.
Mas o que acontece? Precisa-se parar, pensar e ter um acompanhamento. Hoje em dia, na nossa época, não existia celular. Canal de televisão, acho que eram 7 canais, 10 canais de televisão, não é? Agora, hoje em dia, não. Eles têm um espaço aberto para o mundo. Como é que vai ter o controle? Né? Ele vai para a escola, o coleguinha está com o celular, todo mundo está assistindo. Existe aí uma web que é pouco acessível e que, principalmente, essa juventude sabe acessar, coisa que nós não sabemos acessar. Formam-se grupos dentro desse tipo de comunidade, do qual estão, aí vem a mente, estão estimulando a mente dessas pessoas para trazer a discórdia, para trazer a briga, para trazer emoções negativas. Nunca se teve tão alto um índice de suicídio de jovens, crianças se suicidando. É demais, né? Então isso é muito preocupante, é muito interessante estar hoje aqui no Dia das Crianças, tendo essa oportunidade de conversar com você, porque um dos meus maiores projetos com o José Muniz, que é meu parceiro de projetos, é exatamente o trabalho da mente, o trabalho das emoções das mães, para que as mães possam sim gerar crianças mais saudáveis. Você acha que nesse mundo moderno, lógico, a falta da participação dos pais na vida das crianças, com certeza acentua demais essas mudanças de comportamento, essa falta de ter um limite, né? Na minha infância, meu pai não me colocava limites, mas a gente sabia respeitar, né, o que ele solicitava. Estava horário em casa, extrapolava um pouquinho, era um pouco mais rígido, era bem mais rígido, né? E depois me parece que os pais foram perdendo essa mão. Independente se tem celular, se tem televisão, se tem videogame, me parece que essa falta da convivência dos pais na vida dos filhos foi perdendo essa mão de ter esse controle maior, ou essa conversa onde a criança tem a percepção, opa, até que eu posso ir, até que eu não posso ir, e aí vira uma espécie de uma sociedade doente, né? Porque a todo momento não sabe lidar com o não da vida e quer tudo de uma forma muito rápida, né? E a gente não sabe mais como consegue parar essa mudança de comportamento. Como é que você vê essa situação? É bem por aí mesmo? É isso mesmo, né? Agora, trazendo um pouquinho para o estresse, os pais estão estressados. Por isso que eles não estão conseguindo ter disponibilidade energética, de tempo, para conseguir conduzir essas crianças. Como nós falamos, o tempo mudou. Hoje em dia, o mercado de emprego mudou. As pessoas, elas não ganham tanto quanto ganhavam antigamente. O poder aquisitivo. Tudo bem que tem uma juventude aí que está chegando com o digital, que está ganhando muito dinheiro, mas nós temos um gap aí nesse meio de uma geração. E é uma geração que está perdida, que é a geração da minha idade, tá? Que elas não sabem o que elas vão fazer, elas não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, isso está trazendo muito estresse. E o que é o estresse, né? O estresse não é doença. Isso é um paradigma que eu quero quebrar aqui hoje com vocês. O estresse é o que o seu corpo faz para responder a algo na sua vida que não está legal. Interessante. Então, se você tá indo nessa onda, uma vida que você não gosta, sabe? Todas essas informações que estão chegando, você não consegue, você não tá no trabalho que você gosta, você não tá no relacionamento que você gosta, o seu filho não tá tendo tudo o que ele quer, isso acaba gerando um estresse muito grande. E a partir do momento que você vai vivendo dessa forma e você não procura um processo, não procura uma maneira, um meio de você trabalhar sua mente, suas emoções, você parar, você se organizar para depois você poder voltar, vai para o estresse crônico. E aí o estresse crônico, o que acontece depois? Todas essas doenças crônicas que você vê, que nós vemos, ela advém do estresse crônico. E como que foi para você virar a chave na sua vida? Porque com certeza você passou por esses momentos também de difíceis, né? E você teve essa mudança e hoje é uma autoridade no assunto. Hoje está aí criando um produto, desenvolvendo um trabalho para alcançar pessoas que passaram pela situação que você passou, que passam pela situação que você passou. Sim. E ajudando muita gente. Como é que você conseguiu dar essa virada de chave? Você já viu aquela metáfora de queimar o barco?
né, que os piratas, os vikings, né, eles falavam, vamos queimar o barco. Quando eles chegavam para uma guerra, o que eles faziam? Eles queimavam o barco, eles só tinham uma maneira de sair de lá, daquela terra, ganhando a batalha. Essa foi uma metáfora que eu usei muito, porque quando nós fomos para Portugal, eu não fui para perder, eu não fui para voltar. Né? E se eu voltasse, eu teria que voltar. Não, se eu voltasse, eu voltaria melhor do que eu fui. E foi aí que eu fui procurar essa universidade, que é uma das maiores potências. Porque se eu voltasse, eu voltaria com uma certificação muito forte internacional. Então, partindo desse meu início de não voltar, eu tive que me organizar e me preparar. Aí você fala, Patrícia, mas só que você tinha dinheiro no começo? Não. Eu comecei a consumir todos os materiais gratuitos de emoção. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Eu odiava ler em ônibus, odiava ler em metrô, que eu ficava enjoada. Era a única hora que eu tinha para ler. Por isso que eu falo, o ser humano ele é adaptável ao que a gente precisa e ao que a gente quer alcançar. Não existe não conseguir. Existe o que eu preciso fazer para me preparar para conseguir. Pode não ser agora, mas eu estou me preparando. Né? As pessoas acham que a curva do sucesso é assim. Não, a curva do sucesso ela é assim. Agora, na hora que você está na baixa, quais são as ferramentas que você está utilizando? Primeiro, quais são as pessoas que estão ao seu redor? São pessoas que estão te estimulando. Não vai, você vai conseguir. Porque o meu primeiro movimento de mudança foi me afastar de todas as pessoas e todas as situações que pudessem colocar dúvida no eu conseguir. Você chegou aqui no Brasil, a gente acaba, às vezes, buscando muito religiões, né? Você chegou a fazer alguma busca nesse sentido também ou não? Naquela época eu participava de uma religião oriental, né? Hoje eu já não participo porque como hoje eu trabalho muito forte com energia, com o treino na mente, eu acabei desenvolvendo uma metodologia própria para não me tornar dependente de nada, e as pessoas que passam pelo meu processo, elas se tornam completamente independentes também, porque elas entendem o processo. Elas entendem o processo de mudança, elas entendem o processo energético e elas entendem como se cria uma nova realidade. Eu acho que a grande questão é como criar uma nova realidade. As pessoas estão perdidas nesse ponto. Você pode, assim, dar um exemplo, objetivos? Buscar ter objetivo seria uma... Mas aí que tá, não é só buscar objetivo, porque muitas pessoas elas estão com velocidade no objetivo errado e elas se frustram muito. Você precisa entender primeiro quem você é. O autoconhecimento, ele é fundamental e ele é imperativo. Porque jamais você vai traçar uma linha da onde você quer chegar se você não sabe quem é. Porque você vai se frustrar. E em momentos de dificuldade você vai desistir, você não vai ter consistência na sua caminhada. Muito bom. E ainda falando um pouquinho sobre a sua formação, então você teve essa busca, né, justamente para se especializar dentro de um assunto que era pertinente. E como é que foi esse processo? Você disse que lia, passou a ler em viagens, passou a ler, né, ter novos hábitos. Isso acredito que tenha sido transformador na sua vida, né? Mudança de hábito. Como é que você define esse momento da sua vida, dessa alternância, né? A gente parece estar ficando louco. Porque é isso que as pessoas não esperam que eu fosse responder, né? Porque nesse momento que eu decidi fazer o movimento de mudança, a primeira coisa que eu tive que fazer é parar de tomar a medicação que eu tomava. Porque ela não estava me deixando fazer esse movimento. As medicações nos deixam muito apáticos. Você parou bruscamente ou não? Foi com eu comecei... Não, eu parei, mas eu já estava como terapeuta energética e eu tirei a medicação e eu entrei com a energia. Ah, entendi. Então, nunca pode se parar com nada de medicação se você não tem algo para você colocar no lugar. Tá? Então, o primeiro movimento foi parar com a medicação, me afastar de todas as pessoas que me faziam duvidar de mim mesma, né? Porque vão falar que é loucura, e é. E o mundo parece que tem muita gente que acaba encostando na gente com energias ruins, né?
O que acontece é que as pessoas que não têm a vontade ou a coragem de fazer o movimento de mudança, elas não vão querer que você faça também, porque senão, a partir do momento que você prova, elas vão ter que fazer. Em um dos treinamentos, por isso que eu transformei hoje o método num treinamento, né? Porque foi a única coisa que realmente me fez com que eu mudasse a minha percepção da vida. Então, eu trago muito forte os treinamentos de liderança para dentro do treinamento que eu desenvolvi. Quando eu viro para você e falo alguma coisa, você escutou e você foi a sua vida, mas você está num padrão. A partir do momento que eu faço com que você veja como você está atuando, aí a coisa muda. Porque quando você toma consciência, está solucionado. A questão é que nós estamos vivendo de forma inconsciente, achando que nós estamos conscientes e criando uma realidade que nós queremos. Que, na verdade, um padrão emocional negativo te puxa, por isso que as pessoas não conseguem mudar de vida e elas sempre têm a sensação que elas voltam para o passado. E aí a vida vira aquela roda, que falam roda de Sansara, enfim, e ela não consegue evoluir. Então a primeira coisa que eu fiz foi parar com a medicação. Atenção, eu parei com a medicação depois de estudar muito, eu já estava certificada e eu já estava com outros cursos em neurociência, em epigenética, em terapia energética. Então eu fiz o movimento de mudança sabendo o que eu estava fazendo. Não foi escutando o que alguém falou e de repente eu decidi fazer. E aí depois que eu parei de tomar o remédio, veio a pandemia, exatamente nessa época, né? Eu estava com 2 empregos, eu perdi os 2 empregos. Então é isso que eu falo, não é Sartre, não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece com você. E como você reage ao que acontece com você vai depender muito do seu estado emocional, do seu estado da mente, né? E aí eu fui pro digital, eu não sabia abrir um computador, mas eu tinha que dar um jeito, porque eu queimei o barco, fez sentido? Para trás, Clóvis Barros Filho, para trás, nem para dar impulso. E nesse momento, seu marido te apoiou bastante? Apoiou muito. E se você tivesse, por exemplo, sozinho, você acha que seria conseguir passar por esse processo? Eu só saberia falar para você se eu tivesse passado pelo processo, porque eu sou muito persistente. Mas não é um processo fácil. Né? É um processo muito difícil, principalmente pelo fato de não ter a aquisição financeira que se precisa para fazer uma mudança estável e tá longe de todas as pessoas. Então tem muitas variantes aí, né? Então nesse momento que eu fui fazer o primeiro movimento de mudança, eu trabalhava de manhã e eu estudava à tarde e trabalhava à noite. Então eu chegava em casa, dormia 1h da manhã e eu acordava às 5h da manhã para trabalhar. Isso foi durante 9 meses, né? Então é isso que eu quero falar com o pessoal também. As pessoas fazem ciclos de 21 dias. Não existe ciclo de 21 dias, né? Você tem que fazer, quer dizer, falar 21 dias você vai mudar a sua vida. Você não muda a sua vida em 21 dias. Faça ciclos. Vai se treinando, vai se experimentando. Pega leve com você. É como nós falamos, essa onda de suicídio em massa que está acontecendo é exatamente isso. A pessoa não consegue mudar, não tem a instrução adequada, ela não consegue superar uma emoção ou uma frustração de ser demitida de um emprego, que é a coisa normal. Pô, fui demitido, o que eu tenho que me preparar, o que eu quero? Vai fazer um processo de desenvolvimento pessoal, descobre quem você é. Vai fazer planejamento, curto, médio e longo prazo. E recomeça. A vida é um eterno recomeço. Você acha, Patrícia, você acha que se a gente tivesse um pouco dessa preparação ainda na educação de base, nas escolas, seria um pouco diferente? Com certeza. Você conseguiria dizer, por exemplo, quais são os povos que mais passam pelas dificuldades, que não conseguem lidar com essas dificuldades? É o latino? É o europeu? Quem que você poderia Todos, para você ver que nem, não tem, porque no caso da Holanda, isso foi um dado que eu não sabia quando eu fui morar em Portugal. O maior índice de suicídio veterinário é na Holanda. Nossa. Né? Então, a questão é que não existe lugar maravilhoso, existe a forma como nós enxergamos a vida, ponto. Por isso, não dependa do outro, trabalhe em você e mude a forma com que você veja. Não está gostando? Muda. Mas para mudar exige esse planejamento. Não é de uma hora para outra. Que nem no Brasil. No Brasil, nós saímos daqui exatamente pelo fato. É um país extremamente caro. Eu estou falando isso, eu ganho em euro e é um país. E eu me choco toda vez que eu volto para o Brasil. Pelos impostos que se pagam aqui. E a qualidade de segurança que vocês não têm. Qualidade de saneamento, qualidade de alimentação. Né? Porque muita da alimentação que entra lá na Europa,
que não entra aqui, a alimentação que nós consumimos aqui não entra na Europa, né? Então, lá nós temos uma qualidade melhor de vida, uma segurança melhor, né? Mas lá é um país que tem crenças, que tem o patriarcado. Então, todo lugar que você for, se você for para a Alemanha, se você for para Dublin, eles batem nas pessoas no metrô, nos brasileiros, né? Então, em todo lugar tem a sua variante. Por isso que é importante você saber qual que é o seu sonho. O meu sonho era morar na Europa. Eu estou realizando o meu sonho, né? Então, além disso, o que eu preciso trabalhar em mim para eu permanecer nesse sonho? Porque por mais que seja um sonho, não é uma estrada de glitter, rosa, brilhante. Não vai ser assim, eles foram felizes para sempre, jamais. Mesmo porque de 5 em 5 anos nós temos ciclos que abrem e fecham. Você acha também que, uma coisa que me surgiu aqui, você acha também que a globalização, de certa forma, contribuiu para essa situação? Porque antes as pessoas ficavam mais dentro do seu mundinho e elas tinham um conformismo maior em saber que aquilo ali era um mundinho que elas nunca iriam sair para um outro lugar, né? Ou conviver com pessoas diferentes. Às vezes nem sabia que existiam pessoas diferentes. Você acha que esse globalismo contribuiu também para essa disfunção de comportamento? Com certeza, principalmente isso daqui, ó. Nós não paramos mais de trabalhar. E aí que vem o estresse crônico. Nós não temos o nosso horário de almoço em família. A ansiedade que isso daqui está gerando, em talvez alguém me perguntou e eu preciso responder, o meu chefe está atrás de mim. Antigamente você tinha o seu tempo de família, você ia viajar em família, não tinha isso daqui. Certo? E outra, muitas pessoas falam que muitas das coisas que acontecem já aconteciam, mas nós não temos também como reportar. Hoje em dia, pode falar o nome da rede aqui ou não? Claro, pode sim. Que nem o TikTok, ele dá uma liberdade muito grande para você se expressar. Então nós acabamos, por meio do TikTok, vendo muitas coisas que às vezes achávamos que não existia, né? Pessoas, comportamentos, doenças, enfim. E isso tudo tá vindo e tá trabalhando com a nossa mente, né? A todo momento nós procuramos naturalmente uma identidade para poder pertencer. Um grupo, né? Exatamente. E isso vem desde a infância. Porque o que acontece? O nosso trauma de infância, ele já começa por aí. Às vezes nossa mãe tá lá fazendo alguma coisa e nós pedimos alguma coisa, ela não pode no momento. Nós, como criança, nós não conseguimos assimilar que ela não pode porque ela tá trabalhando. Nós temos uma experiência de ruptura nesse momento. Dentro de nós dói muito, porque é uma sensação de exclusão e de abandono. E aí, nesse momento, nós sentimos o quê? A partir daí, na nossa vida, tem uma linha entre o apego e a autenticidade. Muitas vezes, para que a gente possa ter o apego, o amor das pessoas, nós abandonamos a nossa autenticidade, que está do outro lado. Né? E se nós optamos pela autenticidade, o que acontece? Muitas pessoas se afastam. Por isso que o mundo interno tem que estar muito forte, muito trabalhado para você entender esse processo. Principalmente quando você resolve trabalhar pelo seu sonho, você tem que ser igual o sapinho surdo. Você tem que ir indo. É verdade. Né? É bem assim. Eu costumava dizer que é muito mais fácil lidar com o computador do que lidar com as pessoas, né? Porque realmente esses grupos vão se formando, esses hábitos, essas culturas, né? Cada um tem o seu estilo de vida. E às vezes você sempre vai ter a pessoa que vai liderar e a pessoa que vai ser liderada, né? Então aquela pessoa que às vezes está dentro do contexto, se ela não se adapta, ela fica sendo o feio da história, às vezes fica frustrada, às vezes não é notada. Mas isso me parece algo que faz parte da sociedade mesmo, né? Talvez tenha se acentuado com a tecnologia, com a internet, né? Isso. Mas esse comportamento de viver em sociedade parece que é um desafio a todo dia, para todos nós, né? É um desafio grande e mais uma vez vem a globalização, mais uma vez vem a internet, porque eles estão disputando muito, né? A nossa atenção. E uma coisa que me chama a atenção é a nova geração mesmo, né? Eles estão saindo pouco, eles estão se relacionando menos, eles não querem ter filhos. E até a arquitetura agora está fazendo mudanças
né? Eles já estão prevendo prédios que tenha tudo dentro, que a pessoa compre o apartamento, então já venha com a empregada do prédio, então ela que lava, ela que passa, ela que cozinha, porque é uma geração que eles não estão fazendo. E quando tem que fazer, eles reclamam, eles se frustram, né? Então, para onde é que nós estamos conduzindo isso? Qual que é a nossa responsabilidade nisso? Né? E aí você vê essas lives de NPC. Eu acho que é NPC? Eu não conheço. Então, essas lives de NPC são pessoas que se fantasiam e ficam o dia inteiro assim. E aí as pessoas ficam pagando dinheiro para elas ficarem assim. A pessoa está com 13 anos, 15 anos, 18 anos, ela fica durante 2, 3 anos fazendo live de NPC. Quando não existir mais a live de NPC, quem que vai ser esse indivíduo? Ele não estudou, ele não se preparou. Essa onda de TikTokers ou de pessoas que realmente estão ganhando dinheiro, né? Fazendo dança. Atenção, quem trabalha com dança, eu acho maravilhoso tá fazendo dança no TikTok, porque ele tá trazendo o trabalho dele, mas só que tem pessoas que não trabalham com dança e estão dançando para ganhar dinheiro. Aí outro dia eu vi um pai conversando com o filho falar, mas você acha que isso é profissão? Ele falou, eu acho, pai. E o pai falou, eu acho que isso daí não é profissão. Daqui a 5 anos, quem vai ser você? Não vai essa juventude não está querendo estudar, não está querendo fazer faculdade. Por quê? Porque vai fazer todo o caminho que nós fizemos, vai estudar 5 anos, vai ter mais 2 anos de residência, no meu caso, fora tempo de estágio, para começar a ganhar um salário mínimo. O pessoal está fazendo isso e está ganhando 1.000, 2.000, 3.000, muito mais do que pessoas que estão em cargos altos em empresas. Realmente é preocupante, né? Sabe que eu participei de uma palestra, se não me engano, acho que no ano de 2015 ou 2015, aqui ao lado de São José, no Centro Tecnológico de São José, e um dos palestrantes é bem conhecido, chama Gil Giardelli, ele é web futurista, né? Inclusive fiz o convite para ele estar com a gente aqui, ele disse que veio vir, né? Ele disse na palestra dele que diante das transformações tecnológicas, né, uma das perguntas que foi feita a ele na época foi justamente a questão dos postos de trabalho, né? Vai mudar os postos de trabalho, como está mudando de fato, só que o ser humano vai passar a ter mais tempo para ele. E como o ser humano não consegue lidar ainda com esse tempo, a gente vai ter que aprender a voltar a viver nas praças, a popular as praças, né? Então foi essa a resposta que ele deu, que a gente ainda não está preparado para sair desse processo automático que a gente vem de anos e anos, para voltar a aprender a ser humano. Em algum momento da vida, a gente vai passar por esse processo, né? Você acredita nisso, não? Eu acredito que se o ser humano quiser, sim, mas eu acho que é algo, para mim, utópico, né? Porque a nossa civilização, ela já está numa velocidade tão grande que só se acontecer uma ruptura de todo mundo perder a internet, vai fazer esse processo, mas precisa de um processo para sair do automático. E é justamente esse trabalho que você tem desenvolvido, de desenvolver esse processo, de trazer esse processo para que as pessoas possam começar a entender como que elas podem se autoconhecer e se preparar para esse novo momento. É isso, é um método, né? É o que eu falo, tudo que eu estudei para eu poder sair da onde eu estava e conquistar o que eu conquistei, hoje em dia eu transformei num treinamento. Eu trago muito forte essa parte da liderança da ação. Então eu trabalho muito forte a reconexão, o autoconhecimento, mas se não tiver velocidade de ação, uma frase que eu amo demais do Nietzsche, eu prefiro homens que meditam correndo. Né? Então, se você não tiver o equilíbrio do mundo horizontal, cara, metas, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para conquistar? Como eu posso ser um fator positivo para esse mundo? Isso é fundamental, né? Então, primeiro passar pela fase de desmemorização de todos esses traumas que eu comentei aqui para você. Então, a pessoa, quando ela passa pelo processo, ela consegue se posicionar, ela consegue falar o que ela pensa, sem medo de perder ou não uma pessoa. Porque ela já está tão autêntica que ela não precisa disso. E a mais, ela já formou grupos de pessoas autênticas com ela, que não são volumosos, mas são pessoas que vão levá-las para o outro nível. É o mastermind que a gente chama. Que bacana. E aí, então, e você, nesse seu método, né, que você desenvolveu e está hoje aqui compartilhando um pouquinho com a gente,
Para a pessoa poder ter acesso, para a pessoa poder entender como que funciona, como que ela faz? Como que podemos fazer para poder entender mais sobre essa metodologia que você desenvolveu e vem desenvolvendo? O pessoal pode me acompanhar pelo site patriciapio.com, onde eu coloco artigos toda semana. Eu tenho grupos também, né, de treinamentos, tenho grupo de treinamento voltado para a vertente espiritualista também, onde eu trago muito forte a fraternidade branca, e eles podem me acompanhar no Patrícia Pio Oficial, né, no @patriciapio_oficial no Instagram ou no Facebook. Lá eles vão estar acompanhando o meu trabalho e eles podem entrar no link da bio, entrar em contato comigo, conversar comigo e fazer parte da comunidade também, né? Quem chegar no meu link da bio já pode entrar para a comunidade, que logo, logo a gente está fazendo um lançamento que vai mudar a perspectiva do pessoal para 2025, onde eu vou estar trazendo esse método junto com José Muniz. Ah, que bacana, muito bom. Sabe que eu tive uma experiência umas 3 semanas atrás. Eu gosto muito de esporte, né? Então eu jogo basquete, procuro correr, procuro ser bem ativo nessa questão. E num sábado eu fui até um estádio de futebol lá em São José dos Campos, e aí tinha um grupo de pessoas treinando, que eu nunca tinha visto eles lá. Aí eu perguntei se eu podia participar junto. Tava eu, meu filho e minha esposa. Daí o rapaz que me ouviu disse que sim. E aí ele me contou que ali eles faziam parte de uma comunidade chamada Nova Acrópolis, se eu não me engano. E aí eles estavam trabalhando as virtudes deles por meio do esporte, né? E naquele momento eles estavam trabalhando a virtude caridade, não, generosidade, né? Eu achei aquilo muito bacana, primeiro, de utilizar o esporte para poder fazer esse trabalho, e por ser um grupo que está ali buscando trabalhar as virtudes do ser humano, né? No seu caso, tem alguma semelhança nesse sentido? É alguma Total. coisa filosófica? Não, mas o meu trabalho é pura filosofia, porque o coaching ele vem da maiêutica socrástica, né? Primeiro eu quero falar que eu sou completamente apaixonada pela Nova Acrópole. Eu aprendi demais com a professora Maria Lúcia Helena Galvão, que ela é uma headliner assim dessa escola, e a filosofia ela é a vida. Você trouxe algo muito, muito importante, porque a gente precisa trazer a filosofia para o dia a dia das pessoas. As pessoas têm muita dificuldade em entender a filosofia. A pessoa que passa pelo processo comigo, ela sai amando filosofia, porque a filosofia é a vida mais profunda, é o altruísmo. É fazer você se tornar pensador, você ter discernimento, você ter consciência e fazer escolhas conscientes. Então a filosofia ela traz muito forte isso, né? E a Nova Acrópole, ela tá pelo Brasil inteiro. E ela é uma fonte fantástica disso. O que eu trago também muito forte não sei se você já ouviu falar da Helena Petrovna Blavatsky. Não vi. A Helena Petrovna Blavatsky, ela pegou a filosofia, ela trouxe a teologia e ela trouxe à tona para esse mundo a teosofia, que é a parte da espiritualidade junto com a filosofia. Então isso eu trago muito forte também. Por quê? Nós precisamos ser fator de soma na vida do outro, não de subtração. Agora, eu só posso ser fator de soma na vida do outro se eu tô inteira comigo mesma. Porque se eu não tô bem, eu não vou querer que o outro fique bem. Eu não tô falando eu tô falando no geral, numa humanidade. Sim. Né? Quando uma pessoa tá mal, ela não quer escutar que alguém tá bem, ela quer ficar na dela. Se ela não passa por um processo, ela entende como é que é isso. As pessoas precisam aprender a ficar feliz com a felicidade dos outros. Mesmo porque você é uma antena, você tá irradiando isso. Nós atraímos para nossa vida o que nós somos, não o que nós queremos. Muito bom, nada como falar com uma especialista, né? Você sabe que tem uma máxima que fala assim que hoje existem mais pessoas, né? Com dificuldade de ouvir, porque às vezes a gente só quer falar, descarregar um monte de coisa para outra pessoa, né? E às vezes a gente não quer dar atenção para que a outra pessoa fale com a gente também. Então essas conversas que ficam conversas a dois, mas só um falando, também dificulta bastante o nosso desenvolvimento, né? Como é que a pessoa pode lidar com essa situação? Esse diálogo que é monólogo, na verdade, né? Nossa, você falou algo fantástico, porque as pessoas elas não estão disponíveis para escutar, elas estão disponíveis para que cessem as vontades delas, né? Por isso que vem tanto joguinho, né? Hoje em dia de vitimização,
Então, para que as pessoas precisam aprender a silenciar. Tem uma técnica maravilhosa de mindfulness, as pessoas precisam aprender a respirar, as pessoas precisam aprender a ser menos reativa. Qualidade de presença. As pessoas perderam a qualidade de presença exatamente por causa disso daqui, onde todo dia nós treinamos a não estar com as pessoas, a estar com isso daqui. Mas isso daqui é um aparelho. Nós perdemos a capacidade de relacionamento. É o que eu falei, a juventude hoje em dia está dentro de casa. E outra, tem que trabalhar muito forte a ética dessa juventude hoje em dia. Porque com esse advento de Tinder, antigamente não tinha, né? Antigamente mandava carta, demorava meses para ir, meses para voltar, né? Nós trabalhávamos a nossa resiliência antigamente. E nós aprendíamos, né? Tá prestando atenção? Tô falando com você. Não era assim? Sim. A minha família era assim. Tô falando com você, você tá prestando... Chamava a gente para atenção. Hoje em dia, eles não estão. Porque, por mais que eles estejam aqui, a cabeça tá no joguinho, tá no que não respondeu, tá... Por isso que tem que fazer esse trabalho. É uma reprogramação total. Para que a pessoa aprenda a ficar no momento presente, a criar o futuro que ela quer e ter disponibilidade para estar com o outro. Porque, na verdade, todos querem ser ouvidos, mas as pessoas estão com pouca disponibilidade para escutar. É, uma preocupação. Eu vi também que você, lógico, que dentro da sua formação, da sua especialidade, da sua área de conhecimento, você tem que aprender bastante sobre como funciona a genética humana, como que funciona o nosso cérebro, né? E isso foi um mundo novo para você ir conhecendo, embora você tenha uma formação de veterinária. Como é que foi essa descoberta também do funcionamento do ser humano? Para mim foi a eureka da minha vida. Foi quando eu descobri o movimento de mudança. Você viu a mão de Deus ali? A gente pode dizer Deus nessa do todo. criação? Exatamente. O todo, Deus, o que todo mundo quer chamar, ele só chega se você mostra a sua disponibilidade para ele chegar. E a sua disponibilidade não é fazer, eu já fiz o suficiente, jamais. Cara, você tem que camelar, você tem que estudar, você tem que mostrar que você está disponível, você tem que colocar o seu pé sem ter o chão, você tem que se preparar para esse momento. E você tem que pesquisar, você tem que cansar, você tem que estudar muito. E aí vai chegar o momento. Por quê? Porque eu já tinha todo o meu know-how da medicina veterinária, fisiologia, enfim. Depois disso, foi muito mais fácil eu pesquisar áreas relacionadas à saúde, à qualidade de vida. E aí, minha primeira grande eureka foi a epigenética, né? Através do Dr. Bruce Lipton, o que eu descobri? Que nós temos poder. Nós criamos a nossa realidade, porque dependendo da qualidade dos nossos pensamentos e da qualidade das nossas emoções, nós reprogramamos o nosso DNA. É possível, então, reprogramar o DNA? Claro que é epigenética, acima da genética. Hoje em dia, hoje já é catalogado menos de 1% das doenças são genéticas. O resto é estresse. E o estresse é a vida que nós não gostamos de levar e levamos porque tem que ir, porque tem que fazer, porque senão tal pessoa vai pensar, para! Primeiro entenda quem você é, para que você possa, sim, tomar decisões assertivas. E aí você vai começar realmente a se respeitar, respeitar o seu corpo, respeitar a sua mente, trabalhar a sua ansiedade, diminuir esse estresse. Esse estresse jamais, você pode tomar remédio, que foi o que aconteceu comigo, eu trago isso na minha história. E se eu ficasse sem remédio? Eu percebi que eu estava viciada. Então esse modelo, a gente pode dizer que esse modelo tradicional da medicina convencional é de complicado, né? Porque a gente vai ao médico, receita um remedinho aqui, receita um remedinho ali, a gente realmente vai ficando na dependência desse hábito, né? Bingo. Às vezes também a gente se automedica por questões de família, toma esse remedinho aqui, a própria família vai indicando, o pai ou a mãe vai indicando, né? E o que você está falando é uma nova forma de enxergar um modelo de vida, né? Sim, sim. Alan, quando eu saí daqui, eu tomava todo dia remédio para dor de cabeça, eu tomava remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para me acalmar, né? Cheguei lá, tentei ficar sem, voltei ao remédio. Então, ou seja, mesmo porque eu vim da área médica, então nós da área médica, nós já somos catequizados dessa forma, né? E eu não levava tão a sério a terapia energética, a energia.
A única coisa que me tirou desse padrão que eu chamo mecanicista newtoniano, que é exatamente esse padrão da medicação, aconteceu, toma aqui. É a mesma coisa, tá chovendo, você vai secar o chão ou você vai arrumar o telhado? O remédio é secar o chão. Você não tá trabalhando na causa. Fez sentido? Sim. Agora, a partir do momento que você começa a olhar todas as áreas da sua vida conduzida por uma pessoa séria, não é brincadeira isso. Por quê? Porque se trabalha com a mente humana, tá? E começa a arrumar o telhadinho de cada um deles, no final você tem tudo organizado. E aí você tem o conhecimento também. Agora, atenção, a epigenética, toda essa parte da neurociência são ciências completamente novas. Não é uma ciência que, tipo, nossos avós tinham e que, através da cultura familiar, nós acabamos praticando. Então, nós somos vítimas de um sistema. E de um sistema que está, sim, desatualizado. Sistema de estudo, sistema de faculdade, sistema médico, está desatualizado. Tanto que um grande professor meu, que é o Greg Braden, ele foi contratado pela ONU para ele dar palestra, porque está todo mundo perdido. Porque nós mudamos uma civilização. O que é uma civilização? Uma civilização, ela se baseia num sistema de crenças, no que você acredita, no que eu acredito. Mas essa civilização e esse sistema de crenças veio da onde? Dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Mas agora, como os novos adventos da ciência, já não tem como acreditar mais no que era. Porque já tem provas que aquilo já não funciona mais. Em vista de Newton, agora para Planck, né? Ou seja, trazendo a mecânica quântica em si, que nós estamos numa fase agora que a física newtoniana, ela já não funciona porque já existe outra física que entrou em confronto com essa física, né? Porque na época deles, o núcleo do átomo, ele era matéria. Então, se o núcleo do átomo é matéria, eu sou matéria, você é matéria, nós não temos nenhuma conexão, eu posso te ferir sem me magoar e tá tudo certo. Foi nessa cultura que nós crescemos, mas hoje em dia a física quântica traz o quê? Que o núcleo do átomo, ela é energia condensada. Se é energia condensada, tudo é energia. E se tudo é energia, e aí que vem o altruísmo. Não tem como eu te ferir sem eu me magoar. É mudança de perspectiva, é mudança de visão de vida. Né? Então, por isso que eu falo, a partir do momento que a gente trabalha o nosso mundo interno, a gente muda a forma que a gente vê o mundo externo. Maia tá aí, né? Muitos chamam de Maia, outras religiões, mas o mundo externo tá aí. Que nem quando você acorda de mau humor, parece que tudo dá errado e tudo tá ruim. Concorda comigo? Sim. Aí, se você acorda de bom humor, a mesma situação aparece. Você não significa de uma forma diferente? Então, tudo é o mundo interno. O mundo interno, ele é muito mais real que o mundo externo, mas nós somos condicionados a olhar para fora desde quando nascemos. E esse caminho para olhar para dentro, por isso que exige um processo. E por que eu falo? Porque eu tentei muitos anos ir sozinha. E é muito difícil. Mas depois que eu juntei toda essa ciência, todas essas vertentes da terapia energética, neurociência, epigenética, o coaching, bioquinesis, eu trabalho também com áudios de reprogramação subliminar e frequência também que eu produzo, para exatamente que você consiga fazer esse movimento de forma segura e trazer o altruísmo para a vida. Você acha que, eu estava pensando agora aqui, aqueles monges tibetanos, né, esses povos que ainda têm um hábito lá por trás, eles não tinham essa cultura de Newton, né? Física de Newton. Como é que eles aparentemente vivem muito melhor do que a humanidade no geral, né? Esses orientais, até em termos de longevidade, né? É um pouco disso também que se traz para dentro desse método que você trabalha? Total, porque como eu falo, minha grande mestra é Helena Blavatsky, ela rodou o mundo inteiro, isso em 1940, uma mulher rodar o mundo inteiro, ela foi para dentro de todos os yogis que você pode imaginar, inclusive ela foi para o Himalaia, ela conseguiu entrar no meio de uma grande fraternidade, tanto que lá você não conseguia sair com os ensinamentos, ela decorou o livro do Preceitos de Ouro, e aí chegando no Ocidente, ela transcreveu isso, que é a Voz do Silêncio e a Doutrina Secreta, que são as bases do meu estudo para desenvolver exatamente essa metodologia. Então, essa metodologia que eu atuo vem exatamente de dentro desses monges tibetanos. Ah, que bacana. Interessante, hein?
E agora também, você me mandou algumas imagens aqui para a gente poder passar, mas eu também quero fazer uma pergunta sobre a questão da alimentação, que deve ter bastante a ver também, né? Nossa, tem tudo a ver. Porque eu acho que não somente a nossa mudança de comportamento, né, para o nosso bem-estar, envolve, sei lá, alguns hábitos que inclui também a alimentação para isso acontecer, né? Eu vejo que alguns estão dizendo sobre dieta carnívora, por exemplo. Tem vários tipos de dietas, né? Hoje se fala muito em dieta carnívora, que foi descobrindo que a carne realmente traz para a gente alguns benefícios, que esses benefícios são importantíssimos e há uma busca por esse equilíbrio, né? Como é que você introduz esse entendimento da alimentação dentro do seu método? E é interessante que você falou que eu ainda não tinha, né, falado. Eu trabalho com a parte da nutrigenética também, né? Então, não é qualquer alimento, é o alimento que potencializa a sua genética. E na verdade, a forma que eu trabalho é a forma energética. Os alimentos que podem trazer maior energia para o seu corpo, para que possa trazer maior energia para suas células, para que essas células possam ter mais energia. Cada célula com mais energia, os seus órgãos funcionam melhor. Né? Então é sempre aliviando, porque isso é algo que eu vou dar um exemplo de nutrigenética, como eu trabalho. O nosso rim, ele filtra, né? Ele não só filtra todo o sangue, como ele que avisa a medula que você precisa produzir mais glóbulos vermelhos. E qual é a função do glóbulo vermelho? É exatamente trazer dentro dela o M que traz a oxigenação. Então, se você, qualquer doença ou qualquer situação que você experimentar na sua vida, se você tomar muito remédio, se você beber muito, qualquer coisa que você possa fazer que sobrecarregue o seu rim, se você não aliviar esse rim, anos a fio fazendo isso, você vai ter uma condição crônica renal. Você concorda comigo? Sim. Então a nutrigenética, ela vem no caso assim, tome ômega 3 todos os dias, que é óleo de peixe. O óleo de peixe, ele vai aliviar, ele vai facilitar a TPase das suas células. As mitocôndrias, elas vão funcionar melhor e elas vão respirar melhor. Então, exige toda uma estratégia. Eu não sou daquela que eu falo, para de fazer isso. Eu sou daquela que fala, seja feliz, mas com consciência. Abusou hoje, o que você pode fazer amanhã para potencializar o seu corpo e não desenvolver futuramente alguma situação crônica? Nosso corpo é nosso veículo. Se ele não está funcionando bem, dificilmente a sua mente vai funcionar bem. Muito bom. Eu te perguntei isso aí porque existiu também um movimento que começou alguns anos atrás, que hoje está numa escala gigantesca, que é o veganismo, né, que é o vegetarianismo. Eu, inclusive, fiquei adotando uma dieta vegetariana por quase 3 anos, né? Foi muito bom para mim, na realidade. Mas também se tornou um grande movimento que hoje se vende de tudo, virou um mercado também, né? Uhum. Então, às vezes, a gente entender melhor como que funciona o nosso organismo, nosso corpo e adotar hábitos, a gente acaba entendendo que não necessariamente a gente tem que fazer parte de um movimento desse tipo, mas a gente tem que adotar aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida para a gente ter um bom desempenho e uma vida melhor, né? Perfeito. É isso que nós estamos falando. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com a identidade. Muitas pessoas elas estão procurando desesperadamente essas identidades, então muitas vezes elas procuram esses grupos para pertencer por causa do trauma de infância. Lembra o apego e a autenticidade? Então tudo que se torna um pouco doentio, ele não é saudável. Se o veganismo se tornou de uma fase doentio a ponto dele tá incomodando e perturbando outras pessoas com o veganismo, isso não está sendo saudável nem para ele nem para as pessoas que estão ao redor. Então tem que tomar como base você, como um ser humano. Você é um fator, que nem eu sempre falo, é um fator positivo ou negativo, independente do que você fizer. Tem pessoas que elas precisam passar por um processo de veganismo que elas têm uma autodescoberta muito legal, porque ele também trabalha essa parte do autoconhecimento. Mas nada que se torne viciante, nada que se torne excesso. E outra, não vai encher o saco da outra pessoa, porque a outra pessoa não é, você tá entendendo? A gente tem que aprender a viver em comunidade. E a individualidade pela humanidade. É o respeitar o que você gosta e quem você é e o que te faz feliz e vice-versa.
tem que tomar muito cuidado com o ponto de vista das outras pessoas. O ponto de vista das outras pessoas é simplesmente o ponto de vista das outras pessoas, não é uma verdade absoluta para você. Se você quer fazer alguma coisa, estude, pesquise, se planeje, para que você possa fazer esse movimento da forma mais segura. Nesse movimento de mudança que eu fiz, o que eu mais escutei foi: você não se acha muito sonhadora, não? E no momento difícil, a gente começa a questionar. Por isso que a gente tem que tirar isso perto. Então, tudo na vida que te leve para os extremos, você tem que aprender a ir para o seu eixo, para o seu centro. E você só vai ir para o seu centro se você conhece quem você é. E a importância também de você conseguir identificar as pessoas que não contribuem para você poder conseguir chegar nesse ponto. Bingo. E às vezes tem que se distanciar mesmo, né? Tem. Eu mudei completamente, assim, depois que eu descobri tudo isso, que nem você falou, depois dessas novas descobertas da ciência, que para mim foi eureka, foi exatamente aí que eu parei de suportar, desculpa, perdão da palavra, pessoas que estavam me levando para um padrão negativo. Por educação. Ah, não, eu tenho que falar, eu não tenho. Eu tenho que primeiro ir para dentro de mim e descobrir o meu equilíbrio. Claro, não numa situação de egocentrismo, que eu vejo muitas pessoas falando, não, sou eu acima de tudo, não é uma questão de egocentrismo. É uma questão de percepção para que você possa, sim, trabalhar o altruísmo. É completamente diferente. O egoísmo de você estar disponível para o outro, mas não se deixar levar pelo outro, que nem a Anita Morgani. Hoje em dia ela dá palestra no mundo inteiro. Ela é uma indiana, ela era muito, como nós somos educados sempre, sempre o outro primeiro e depois nós, né? O outro primeiro e depois nós, ela também não fugiu dessa regra, e ela tinha muitos amigos com câncer, e aí ela não falava não para ninguém. Até o momento que ela desenvolveu o padrão de câncer, porque ela estava sem querer estar, é porque ela era amiga e ela tinha que estar, senão ela não seria... Olha quanta coisa passa nessa mente, né? E a gente vai se cobrando, a gente vai se culpando, e ela começou a se sentir muito culpada. Por quê? Porque ela tinha que estar, ela tinha que ajudar, e ela acabou deixando da vida dela para ela poder estar com as outras pessoas, até a hora que ela desenvolveu o câncer. Quando ela desenvolveu o câncer, ela foi para a Índia, e ela foi para um lugar yogi, ela conseguiu se curar, e ela voltou. Quando ela voltou a frequentar essas pessoas, ela voltou a desenvolver o câncer. Foi aí que ela se separou de vez dessas pessoas. E hoje em dia ela dá palestra no mundo inteiro, falando exatamente o que a gente está falando aqui hoje. Você não vai conseguir fazer o movimento de mudança se primeiro você não deixar ir tudo que não te deixa ir. Interessante. Outra coisa, você comentou também da questão de energia. A energia, ela realmente a gente consegue, essa vibração que a gente sente das pessoas, né, que às vezes influenciam a gente positivamente, outras negativamente, não acontece só entre as pessoas, acontece também com o universo, com a natureza. Tudo, o ambiente. Nós fazemos parte do ambiente, é que nós não esquecemos, nós nos achamos super-humanos e melhor e maior do que tudo, mas a todo momento nós estamos trocando aqui. Você também fala sobre isso, trabalha com isso? Eu trabalho muito forte isso, eu aprofundo muito isso, né? Porque não tem como você criar uma nova realidade sem entender como você interage com o mundo ao seu redor. O que leva a sua energia, o que não leva a sua energia. Quanto mais consciente você tiver, melhor vai ser o resultado que você vai ter. Então, eu adoro quando eu recebo a mensagem dos meus clientes falando... Cada semana eu tô mais consciente de coisas que eu não tava. E é só quando você tá consciente que você consegue tomar decisão, ter qualidade de presença, para que você possa deixar e selecionar o que você quer. E quando eu falo selecionar o que você quer, gente, não é um movimento fácil. Porque para você deixar ir e ter persistência e pé firme para você continuar, você tem que ter muito conhecimento do que você tá fazendo. Das ações e das decisões que você está tomando. Porque senão a tendência é você voltar para trás. Flexibilidade eu acho que é fundamental você ter. Você não pode ser quadrado. Não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, aí já começa aquela entropia. Isso daí vai te ajudando a sua mente a ir para um estado negativo. Eu acho que eu acordo num dia e eu tenho meu planejamento num dia. Mas eu não perco nenhuma oportunidade num dia. Que nem a viagem para o Brasil, eu peguei e eu estendi um pouquinho a viagem para o Brasil por oportunidades que me surgiram.
Eu não posso ser engessada e perder oportunidades, né? Então as pessoas, elas tenham as rotinas, mas estejam abertas para as oportunidades novas que surgem, estejam atentas ao que está acontecendo, né? Não ficar robotizado, né? Exatamente. Ô, Patrícia, a gente tem aqui, ó, algumas imagens que você separou pra gente. Eu gostaria que você fizesse os comentários. Esse daqui é exatamente 75% a 90% das consultas médicas hoje em dia são devido ao estresse. Impressionante. E lembra que eu te falei, o estresse é o que seu corpo faz para mostrar que não tá legal. Sai do lugar. Sai da companhia. Sai da vida. Mas não é falar, então agora eu sei que eu tô estressada, eu preciso sair do meu trabalho e pede demissão amanhã. Não. Ou procura um processo de desenvolvimento pessoal, ou você pesquisa outro lugar, você se planeja, porque senão você vai entrar no pior estresse ainda, porque quando você faz um movimento de mudança sem você ter planejamento, você não consegue ver aonde você está indo, você entra numa entropia muito maior. Nós gostamos de uma certa previsibilidade, saber onde é que eu estou pisando, né? Uma certa estabilidade. Então, sempre quando for fazer um movimento de mudança, jamais faça na loucura. Porque você... porque agora eu estou em fluxo com o universo. Para! Isso é uma coisa que eu trago muito forte dentro do meu processo. Não sejam utópicos com a vida de vocês. Chutar o balde, né? Não, eu sou fada, eu sou doente. Você não é nada, você é um ser humano. Pé no chão. Né? Vamos trabalhar isso. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Por isso que hoje em dia a gente vê Theriums e isso e aquilo. E isso é uma crítica muito séria que eu vou fazer aqui agora. Existem muitos processos também que levam as pessoas a imaginar que eles são coisas que eles não são. Nós somos seres humanos, independente da sua sexualidade. Não vai distorcer mais ainda isso que já está distorcido dentro dele. Ele tem que se encontrar. Né? Então, essa briga pela identidade, pela personalidade, tá levando o pessoal para esse número. E aí vai o quê? Vai tomar remédio. E em vez de a pessoa fazer um processo, entender e se livrar do remédio, entender como ela pode funcionar e caminhar nisso, ela se torna dependente. Isso é uma questão também, com certeza, me parece ser uma questão que envolve saúde pública e que nossos governantes, nossos políticos deveriam, de alguma forma, também estar já preparando a sociedade para essa nova mudança aí, né? Sim. É por isso que tanto que o José Muniz ele vai levar para as políticas públicas a neurociência e a epigenética. Interessante, muito bom. Isso aqui é o quê? Esse daqui é o neurônio, né? Então, ou seja, a parte da neurociência. Aqui já dá para ver que nós somos seres energéticos. Então, ou seja, essa troca de energia que acontece. E a neurociência, ela é fundamental para que a gente possa desenvolver um novo paradigma mesmo. É verdade que nosso estômago tem mais neurônios que a nossa cabeça? É o intestino, né? Exatamente, porque é muito da emoção, né? Por que as pessoas, quando elas estão com medo, elas estão por uma emoção muito avançada, ou solta o intestino, ou prende o intestino? É exatamente por causa disso. Interessante, né? Por isso que nós temos que trabalhar de forma estratégica com a unidade, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa energia, né, o nosso espírito que chamam, ou enfim, os centros energéticos, todos têm que ser trabalhados juntos. Não adianta você só trabalhar um, ou só trabalhar o outro, ou só trabalhar o outro. Tá pendendo isso, falta alguma coisa, por isso que as pessoas não se sentem completas. Você precisa trabalhar isso com um todo. O seu corpo, a sua energia, a sua mente, para que você possa ter o resultado que você quer. E automaticamente também tem muitos hábitos que a gente adota, de novo, envolvendo questões alimentares, de bebidas, etc., que acaba afetando bastante isso aí também, né? E muito, afeta muito, principalmente a bebida, né? É aquela coisa, é o que eu falo, todos os excessos, né? Então tem que ter um pouquinho, tá? Um dia você vai numa festa, dá uma aceleradinha, cara, no outro dia entra com ômega 3. Desinflama esse organismo, deixa ele trabalhar bem. Nós somos os nossos piores inimigos, não é outra pessoa, porque na verdade, para o universo não existe o outro. E que nós vemos é o nosso reflexo, o que chama atenção é o nosso reflexo. Interessante.
Agora aqui temos uma outra imagem. Isso aqui é a neuroplasticidade, né? Não tem como falar em mudança sem falar em neuroplasticidade. Um processo de mudança que não envolve a neuroplasticidade deve ser questionado. E a neuroplasticidade se trata do que exatamente? Aqui são neurônios formando novas conexões. Então, a partir do momento que você faz coisas novas na sua vida... Aprender sempre. Sempre. Nós sempre somos aprendizes. Jamais deixar de aprender. Né? Nós precisamos sair do automático. Porque o que é automático? O automático, na verdade, é a neurorrigidez. É quando eles não envolvem essas comunicações entre eles. E aí você sempre faz a mesma coisa da mesma forma e espera resultado diferente. Agora, a partir do momento que você passa por um processo e aprende, por isso que eu falei, essa foi minha eureka. Quando você aprende de forma estratégica a fazer isso, aí você muda. Isso tem limite de idade, assim, ou não? Jamais. Jamais. Tem pessoas que passaram pelo meu processo de 67 anos, tem pessoas que passaram pelo meu processo de 15 anos de idade, todas elas desempenharam resultados. Bacana. Mente humana é uma coisa impressionante, né? E aqui é o DNA, então eu trago muito forte a parte da epigenética. Porque a epigenética, ela traz que você cria a sua realidade. Então, a epigenética, pelo que eu entendi, é essa reprogramação do DNA. É a reprogramação do DNA. É a capacidade que você tem de mudar a sua história, a gente pode dizer assim? Exatamente, que nem tem Piotr Garjajev, eu não sei pronunciar o nome dele, que é o nome russo. Ele, pelas pesquisas dele, ele já traz que nós podemos reprogramar o nosso DNA por sons, por palavras. Então, qual que é a sua comunicação interna diariamente? Você já parou para prestar atenção quando alguma coisa está errado? Como é que você se comunica com você? Eu sou isso, eu sou aquilo, normalmente de forma pejorativa. Anos a fio você fazendo isso de forma inconsciente, você está reprogramando isso daí. Minha vida não dá certo. Você está profetizando isso. Aí é que nem falam, a princípio era o verbo, né? Que eles trazem exatamente dos ensinamentos bíblicos. Eu sempre procuro linkar as coisas, né? Uhum. É exatamente o que esse cientista russo trouxe. Que bacana. Então a gente percebe que realmente é uma nova ciência que a gente está conversando ou não? Novíssima. 1967 ele conseguiu trazer para Stanford o Dr. Bruce Lipton e trouxe à tona a epigenética. Então é 1967, agora. E tem muita gente que não conhece. Então é por isso que eu procuro trazer de forma... E aí que eu trabalho com treinamentos. Eu há 5 anos já conduzo pessoas nesse processo e eu trago de uma forma, não uma forma, claro, você vai ter todo o ensinamento, conhecimento técnico, mas eu faço com que você experimente isso na sua vida. E você veja isso acontecendo na sua vida, porque é só assim que você consegue mudar um hábito, mudar um padrão. Se eu chegar aqui e falar um monte de coisa para você, você vai voltar à sua vida e você vai continuar no padrão anterior, porque é inconsciente. Agora, a partir do momento que você vê, que você entende que existe um outro meio, que existe um outro caminho, que na verdade não é como nos ensinaram, que mudou, que chegou a nova ciência, é maravilhoso, porque aí você percebe que você tem poder sobre a sua vida. É realmente abrir a mente para o novo, né? Exatamente, é isso. E a gente percebe que é uma junção de várias coisas que envolve isso, né? Sim. Uma questão cultural também, uma questão de novo entendimento, entender que a transformação é possível. Acho que é bem legal essa sua visão, né, de como você pode aplicar isso na vida das pessoas e realmente ver essa transformação. Principalmente nos dias atuais, que a gente vê que muitas vezes parece que a massa em si parece estar sem rumo, né? E essa massa sem rumo, ela parece também que é muito facilmente manipulada. Perfeito. Seja por políticos, seja por religiões, seja por... né? Nós temos 4 emoções governantes que eu chamo. Que é a política, a religião, a indústria farmacêutica e a mídia. E as 4 trabalham juntas para você levar a atenção das pessoas e desenvolver novas identidades. Agora a questão é,
jamais terceirizar. Você precisa se tornar consciente de quem você é e entender como eles funcionam, para que você saia da massa. E aí que é aquele movimento que eu te falei, quando você for sair da massa, e aí vem as pessoas ao redor. Que, na verdade, a metáfora do filme Zumbi é sobre isso. Interessante. Né? É sobre essas 4 emoções governantes e a pessoa que está saindo desse sistema, que está saindo dessa massa, ela é hostilizada, ela é satirizada. E aí a tendência de alguns, quando não tem um mundo interno muito forte, é voltar para a massa para ela poder pertencer. Por quê? Por causa do trauma, do apego. Então, olha quanta coisa tem, né? Você tem que pegar todos esses pontos e juntar esses pontos para que você tenha força o suficiente para construir a sua realidade. E quando eu falo construir a sua realidade, é tudo isso que nós falamos. Na verdade, é sair da massa. Sair da massa. E uma pergunta agora, Patrícia. Como que você vê o novo momento da humanidade? A gente está vendo aí muitos sistemas vindo à tona de inteligência artificial, né? Robôs. Logicamente que isso vai realmente transformar nosso dia a dia. Como é que você vê o próximo passo para os seres humanos? Essa evolução, como é que você enxerga isso? Vai ser o caos? Vai ser um Armagedon? O que você imagina que vai ser para frente aí? Segundo o Dr. Bruce Lipton, nós estamos à beira da 6ª extinção da humanidade e é a primeira vez de toda a história que vai ser causada por nós humanos, né? Então, ou seja, se nós, como seres humanos, não tomarmos a consciência que precisamos sim fazer um processo para nos tornarmos altruístas, já está constatado pela ciência que nós vamos praticar a nossa extinção. Na verdade, isso já está acontecendo, né? Você vê as indústrias, elas não estão mais respeitando a natureza. Não existe mais a ética que existia antigamente. Antigamente, você não precisava estar vendo para eu fazer a coisa certa, né? Antigamente, eu fazia a coisa certa mesmo sem palateia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se der para dar um jeitinho aqui, se der para fazer uma coisinha lá, se der para soltar um óleozinho aqui, ninguém vai ver aqui, ó, vai matar sei lá quantos animais aqui aquáticos, mas isso não vai fazer mal. Você vê lá aquele advento do Golfo do México, né? As plataformas de petróleo. As pessoas, elas não estão mais construindo com consciência, elas estão construindo para que elas ganhem mais dinheiro. Aí que eu falo mais uma vez o altruísmo, está faltando altruísmo, elas não constroem pelo bem do outro. Olha, eu vou fazer até aqui, porque aqui eu sei que vai extinguir qualquer espécie, isso e aquilo. Eles não têm mais essa consciência. Então, respondendo a sua pergunta, se o ser humano não tomar uma consciência agora, que ele precisa passar por um processo, que ele está sim condenado a uma extinção, é isso que vai acontecer. E a impressão que dá é que nós estamos vivendo num limiar dessa história, né? Parece que está muito próximo disso, né? Tá? É porque também está acontecendo muita catástrofe, né? Então isso está assustando um pouquinho a gente. A gente só ouvia em profecias e isso, e aí o negócio começa a acontecer, né? E aí falam que isso é exatamente pela variação climática, mas uma coisa que a gente tem que tomar consciência é que não existe fora. Eu vou jogar fora. Não existe fora, nós todos estamos dentro de um planeta. Né? Então, quando eu mudei lá para o Porto, Portugal, o que ficou muito claro, nós realmente somos orientados a separar todos os lixos. Então, lá, quando você vai jogar os lixos, já estão todos separados. Nós somos educados a isso. O Porto, onde eu moro, não existe catraca no metrô. Agora, nós brasileiros, né? Imagina você ir no metrô que não existe catraca. Você tem que comprar o bilhetinho, você valida o bilhete e você entra. Senão você toma uma multa. Mas é uma questão cultural isso, né? Precisamos mudar realmente, né? Patrícia, a gente está com uma imagem na tela aqui, né? Que é uma capa de um livro, né? Exatamente. Desenvolvendo seu potencial. Fala um pouquinho para a gente sobre esse livro. Exatamente, esse é um livro que eu e meu pai, nós escrevemos juntos, né? Desenvolvendo seu potencial, o caminho da autenticidade para a excelência.
Eu fiz muitos treinamentos de liderança, porque eu cheguei também em uma fase da minha vida a ter uma clínica veterinária e eu queria entender, né, como liderar isso e aquilo. E sempre quando eu ia nos treinamentos de liderança, que foi aí que eu trago treinamento muito forte, eu via que eles davam dinâmicas para que a gente fosse para o mundo interno. Porque, na verdade, você só vai chegar na excelência se você respeitar a sua autenticidade. E aí eu trago tudo que a gente conversou aqui, né? Lembra a autenticidade, o apego? Você tem que ter coragem de seguir o seu caminho. Você tem que ter preparo para isso. Mas você só vai conseguir através de ferramentas internas. E esse livro, eu ainda puxei um pouquinho muito forte a sardinha para a parte do coaching mesmo. E ele é interessante para pessoas que estão estudando ou que querem estudar, porque eu trago algumas ferramentas para que elas possam utilizar. Eu trabalho de forma estratégica com as ferramentas, então eu compartilho isso com as pessoas. Patrícia, só para eles não, porque os meus clientes já leram esse livro, eles tiveram tomadas de consciência maravilhosas e já praticaram resultados depois de ler esse livro. Então eu procuro trazer muitas tomadas de consciência, porque na verdade é assim que eu trabalho. Você precisa tomar consciência do que você está fazendo e decidir se você quer continuar ou não. Isso é você, é o trabalho da sua mente. E aí eu trago muitos autores aí, enfim, e o know-how do pai também. Para quem quiser adquirir esse livro, como que faz? Pode entrar no site, no patriciapio.com, né? Ou pode entrar lá no link da minha bio, no @patriciapio_oficial. Muito bom. E ele daqui a pouco vai sair pela Amazon também. Ah, que legal. Vai. Agora temos também aqui... Exatamente, esse é o próximo treinamento que eu estou desenvolvendo com o querido José Muniz, onde é o método mesmo, né? Para te pegar pela mão, sair do zero e levar a desprogramar essas emoções, ou seja, ele é voltado mesmo para mulheres que desejam superar traumas emocionais sem uso de medicação. Bacana. Ele chama RPT. Resiliência psíquica total. Por quê? Porque você precisa aprender a desenvolver a resiliência. E o José Muniz é aqui do Brasil? Ele é aqui do Brasil, ele é de Niterói. E ele é especialista, ele é expert em dor e sono. Então, nós juntamos as nossas expertises exatamente para conduzir as pessoas para que 2025 já chegue com uma nova perspectiva delas, que é o que eu falei, é a forma que nós vemos o mundo, né? Então, a partir do momento que a gente for trabalhar através de encontros, de treinamento, de dinâmicas, ela já vai chegar com outro olhar. E aí, quem quiser, também no link da minha bio, tem a comunidade que nós já estamos formando, e por lá a gente vai passar todos os detalhes, datas, enfim. Mas tá para acontecer agora em novembro. Que bacana, Patrícia. Eu acho que eu fico até meio sem palavras aqui, porque o assunto é muito bacana e eu ainda... gatinho, né, nessas questões. Eu acho que poderia ter muito mais coisa para a gente poder falar aqui, muito mais assunto para a gente poder abordar, muito mais perguntas inteligentes que eu poderia estar fazendo para você. Eu queria que você falasse para mim se tem algo que eu não perguntei, que eu não citei, que eu não mencionei, que você pudesse trazer para a gente um pouquinho de algum outro esclarecimento que você gostaria, né, para a gente poder já ir encerrando nossa transmissão de hoje. Ai, Alan, foi muito bom. E eu ainda ficava aqui conversando horas com você. Eu acho que nós falamos dos pontos principais e fundamentais. E quem estiver acompanhando e quem for acompanhar depois, eu acho que já vão ter tomadas de consciência importante para que possa fazer um movimento inicial de mudança, né? Entender que é pé no chão. Não leve a vida de forma utópica, não espere a mudança acontecer se você não fizer a mudança sempre começa por nós, né? Então isso é fundamental ter a consciência. Olhe ao seu redor, é a vida que você gosta? Tem uma pergunta muito legal, né? É a vida não vivida que não desiste de você. Sabe quando você está fazendo aquilo, você fala, se eu tivesse, a vida não vivida que não... É essa vida que você está vivendo? Se não é essa vida, o que você tem que começar a fazer para começar a viver essa vida? Porque nós temos um prazo aqui. E, se você não viver a vida não vivida, não vai valer a pena a sua estadia aqui.
É curta a vida, né? É curta demais para tudo que a gente tem que viver. Se você quiser fazer, faz. Se você não quiser fazer, não faz. Quando você quer fazer, as pessoas vão te questionar e deixa elas questionarem. É simplesmente o ponto de vista delas e tá tudo certo. É aprender a ter inteligência emocional para lidar com as diversidades, né? Exatamente. Aí que vem a inteligência emocional e a resiliência para você ter consistência na caminhada do seu sonho. Uma última coisa que eu quero te perguntar. Também a gente vive um momento onde a gente percebe que as relações humanas, na forma geral, elas estão bem desgastadas, né? Mas também dentro das casas, mais casais se separando, né? Casamentos que não duram muito. O seu treinamento também trabalha em cima disso? O meu treinamento não trabalha com casais, trabalha com a pessoa, é o indivíduo. Porque, no caso, no relacionamento de casal, quando as pessoas não se conhecem, elas brigam por valores diferentes que elas têm. E a partir do momento que elas entendem quais são os valores delas, elas vão entender quando o outro está atuando num valor e quando o outro está atuando num valor. Precisa ter valor semelhante, porque senão não vai dar certo esse casamento. E aí já vem o autoconhecimento de novo. Então, a falta de autoconhecimento das pessoas, a vida que elas estão levando, que elas provavelmente não estão gostando, estão levando exatamente a essa situação dentro das casas. Então, elas precisam sim parar um pouquinho, respirar e analisar. Procura uma terapia de casal. As pessoas elas estão muito reticentes a isso, né? Por quê? Porque aí já vem uma crença antiga. Né, se você está precisando de uma terapia, você não está bem, ninguém gosta de não estar bem ou de falar para os outros, né? Mas é uma questão de projeto de vida. Hoje em dia está tão em voga, né? Não existe mais isso. Isso daí era antigamente, hoje não. Antigamente não existia o mundo que existe hoje. E com o mundo que existe hoje, exige outras estratégias. E nós estamos ficando loucos, porque é muita informação. E outra, nós estamos saltando de uma civilização para outra. Por isso que as pessoas estão tão perdidas. Isso eu trabalho dentro do processo. As crenças que eram antigamente já não existem hoje. E as pessoas estão vivendo por crenças antigas e é por isso que elas não estão suportando o processo. Interessante, hein? Bacana. Ou seja, precisamos abrir a mente e entender que é necessário a gente se atualizar. Exatamente. Para buscar realmente ter uma vida mais saudável, né? Exato. A atualização ela é imperativa para a felicidade. Hoje em dia existe muita ciência nova e as pessoas precisam estar conscientes e precisam passar pelo processo. Eu não gosto dessa palavra precisar, né? Mas é interessante que as pessoas tomem essa consciência e se abram para o novo, se abram para o processo. Porque todas as pessoas que passaram pelo processo comigo falam, gente, como é que eu não te conheci 10 anos atrás? E quanto tempo demora esse trabalho que você faz para a pessoa que vai participar? 3 meses. 3 meses, onde ela vai receber ela vai receber todas as ferramentas para que ela continue praticando nela. Né? Não é uma coisa, uma semana mudou minha vida, não existe isso, né? 21 dias mudou minha vida, não. Ela vai passar 3 meses comigo para ela entender o processo de mudança, para ela ter conhecimento, tudo novo que está acontecendo, e para ela entender o que funciona para ela e o que não funciona para ela. Não existe uma coisa que funcione para todo mundo. Você precisa se experimentar de uma forma que você nunca se experimentou. E esse é o seu caminho. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com o ponto de vista dos outros, porque o ponto de vista dos outros é o caminho dos outros, eles têm as ferramentas deles, têm a realidade deles, pessoas que têm pais separados, de pessoas que não têm pais separados. Não adianta os dois se comunicarem por uma situação, porque é diferente a visão de cada um. E aí que vem brigas. Entendeu? Então ter essa consciência e não, eu prefiro ter paz, né, do que razão. Você só vai conseguir realmente vivenciar isso quando você entender como você funciona. Então cada um é um indivíduo maravilhoso e respeitar a sua singularidade é o primeiro passo. Então, ou seja, entender o seu processo. O seu processo é o seu processo, é o seu processo, é o seu processo e tá tudo bem. É isso que vai te dar energia para você ter propulsão. Muito bom. É isso? É isso. Maravilha. Então, eu quero fazer também um combinado com você aqui. Eu vou
precisar encerrar essa transmissão, mas eu quero que você faça o encerramento, faça as suas considerações finais para poder ir lá e fazer esse encerramento, tá? Mas antes disso, eu quero aproveitar e agradecer a todos que estiveram aí nos acompanhando. Eu vou virar a câmera aqui. Pessoal, você que nos acompanhou, eu estive aqui com a participação ilustre da Patrícia Pio, essa mulher fantástica, né, que é uma paulistana que hoje está morando em Portugal e que desenvolveu um trabalho, tem desenvolvido um trabalho fantástico, impressionante, para justamente melhorar a qualidade de vida de todos, né? Então você que está querendo mais informações, entre no site dela, entre no Instagram dela, que vai ter lá todos os dados para que você possa justamente participar dessa virada de chave na sua vida. Quem sabe não é agora, finalzinho de ano, né? Estamos chegando já perto aí de mais um novo ciclo, né? Então quem sabe agora é o momento de você tomar a decisão e realmente virar essa chave na sua vida e ter uma experiência diferente aí, ares novos, motivações novas e realmente experimentar aquilo que tem de melhor para você. Tá ok? Mais uma vez eu quero ressaltar que essa transmissão vai ficar gravada no nosso canal no YouTube, no @netcampustv. O nosso objetivo justamente é fazer isso, levar informação para vocês, trazer pessoas como a Patrícia aqui, para que você possa conhecer essas histórias, para que você possa se envolver com essas histórias, se encantar com essas histórias que são contadas aqui diretamente de Campos do Jordão. Eu deixo aqui um forte abraço, vou virar a câmera para a Patrícia, para que ela possa fazer as suas considerações finais e deixar aí um tchau para vocês. Muito obrigado, até mais. Patrícia, com você. Obrigado, viu? Eu que agradeço, viu, Alan? Eu vou deixar uma frase de Sêneca. Faz parte da cura o desejo de ser curado, né? Então, se nós não procurarmos o nosso caminho, essa cura ela não acontece. E o que eu posso deixar para todos vocês é honrem seus pais. O caminho começa por aí. Então, ao terceirizar a responsabilidade já não cabe mais na civilização de hoje em dia, né? Então, nós temos que ser responsáveis pela nossa história, responsáveis pelos nossos passos e responsáveis pela nossa vida. Então, vivam a responsabilização e sejam felizes, né? Procurem a felicidade e trabalhem para que ela aconteça, né? A felicidade não é algo utópico que acontece, ela exige planejamento e ela exige que você tome a decisão de sair da zona de conforto. Então é isso. Então a mensagem final que eu deixo é: sejam felizes. Muito obrigada e, em especial, um grande beijo para Campos do Jordão e para o meu portinho, tá? Obrigada. Oi. Fala bem pra caramba, você. Deu certo! Ai, foi muito legal, eu adorei. Por mim, eu ainda ficava uma hora aqui.